Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Lucas e estaremos concluindo o nosso tópico de limites, falando sobre os teoremas do confronto e do anulamento e apresentando o conhecido limite fundamental trigonométrico. O teorema do confronto, também conhecido como o teorema do sanduíche, é dado pelo seguinte enunciado: sejam f, g e h três funções reais, onde uma das funções é limitada inferiormente por uma das outras funções e limitada superiormente pela outra, ou seja, podemos escrever a desigualdade f de x menor ou igual a g de x menor ou igual a h de x para todo x do domínio dessas funções. Além disso, temos também que o limite de x tendendo a de f de x e o limite de x tendendo a de h de x ambos tendem a um mesmo valor L. Então, podemos garantir que o limite de x tendendo a de g de x existe e também será igual a L. Veremos que para aplicar este teorema, estaremos procurando funções f e h que limitam g e que tendem para o mesmo valor quando o limite tende para o ponto de interesse. Obviamente, note que nossas funções f e h devem apresentar um limite que seja fácil de se avaliar. Assim, através deste teorema, podemos provar que o limite de g no ponto de interesse é o mesmo que o obtido ao avaliarmos f ou h. Uma forma geométrica de se visualizar o que esse teorema representa é apresentado no gráfico ao lado. Notem que no exemplo gráfico apresentado, a função g é limitada pelas funções f e h. Percebam também que o limite das funções f e h, quando x se aproxima de zero, é igual a zero. Essas funções fazem um sanduíche da função h, daí vindo o outro nome para este teorema, como já mencionado. Isso obriga a função g a ter o mesmo limite quando x tende a zero, mesmo que a função g não esteja definida em x igual a zero. Vamos, através de um exemplo, mostrar como podemos aplicar este teorema. Considere o limite de x tendendo a zero da função x² vezes seno de 1 sobre x. Notem que esta função não é definida em x igual a zero, devido ao termo 1 sobre x, e de cara percebemos que não poderíamos utilizar a continuidade de uma função no ponto para avaliar este limite. Não tendo também como fatorar de forma simples essa expressão, vamos procurar utilizar o teorema do confronto para resolver este limite. Iniciamos notando que a função seno é uma função limitada e para este caso podemos afirmar que a função seno de 1 sobre x está limitada entre menos 1 e 1 para x diferente de zero. Como x² é um termo positivo para x diferente de zero, podemos multiplicar nossa inequação por este valor sem alterar o símbolo de desigualdade. Com isso, chegamos que nossa função sendo avaliada é limitada inferiormente pela função menos x² e superiormente pela função x². Tomando f de x igual a menos x², g como a função que estamos avaliando o limite e h de x igual a x², como facilmente vemos que o limite de x tendendo a zero de f e de g resultam em zero, pelo teorema do confronto, temos todas as hipóteses sendo satisfeitas, ou seja, podemos concluir que o limite de x tendendo a zero de g de x será igual a zero. Logo, a solução do nosso limite também será igual a zero. Vamos ver agora o chamado teorema do anulamento. Este teorema servirá como um atalho para muitos problemas que seriam resolvidos normalmente através do teorema do confronto. Seja f uma função limitada e g uma função em que seu limite quando x tende a seja igual a zero, temos então que o limite de x tendendo a do produto entre as funções f e g também será igual a zero. Assim, para aplicarmos este teorema, estaremos procurando o produto entre funções em que uma é limitada e a outra tende a zero para o limite no ponto sendo avaliado. Considere novamente o exemplo trabalhado anteriormente. Facilmente enxergamos nossa função limitada dada pela função seno e a função que tende a zero no ponto avaliado, dada por x², já que o limite de x² quando x tende a zero também será zero. Com isso, podemos garantir pelo teorema do anulamento que o produto das funções e, consequentemente, o limite que temos interesse de avaliar será igual a zero, obtendo a solução desejada mais rapidamente. Por fim, nesta aula estaremos apresentando o chamado limite fundamental trigonométrico e um problema que utilizaremos o resultado deste limite para sua resolução. O conhecido limite fundamental trigonométrico se refere ao seguinte limite. Temos que o limite de x tendendo a zero da função seno de x sobre x será igual a 1. Vamos demonstrar este resultado.
Através do círculo trigonométrico, recordando que dado um ângulo x no círculo de raio 1, temos as seguintes medidas como apresentadas. Tomando x positivo, aqui em particular temos um intervalo entre 0 e π sobre 2, porém, notem que podíamos tomar um valor menor que π sobre 2, já que estamos interessados no limite de x tendendo a zero. Este valor arbitrário foi tomado para podermos visualizar este problema através do primeiro quadrante do círculo trigonométrico, como apresentado ao lado. Da figura ao lado, geometricamente, podemos concluir que 0 será menor que seno de x, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a tangente de x, que, como sabemos, é definida como a razão seno de x sobre cosseno de x. Como temos seno de x maior que zero, para o intervalo de x tomado, podemos dividir a inequação sem alterar a desigualdade, como apresentado. Simplificando a inequação, obtemos que 1 é menor ou igual que x sobre seno de x, que é menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Recordando das propriedades de inequação, podemos aplicar o inverso, alterando o sinal das desigualdades, obtendo que 1 é maior ou igual que o seno de x sobre x, que é maior ou igual que cosseno de x. Por fim, basta anotar que o limite de x tendendo a zero pela direita, já que assumimos x positivo, de ambas funções que limitam a função de interesse resultam em 1. Com isso, temos que a função de interesse seno de x sobre x é limitada por duas funções que o limite de x tendendo a zero pela direita resultam em 1. Logo, pelo teorema do confronto, podemos afirmar que o limite de x tendendo a zero pela direita da função seno de x sobre x também será igual a 1. Fica como desafio para vocês seguirem os mesmos passos de forma análoga, onde agora trabalharão com o círculo trigonométrico no quarto quadrante e chegarão que o limite de x tendendo a zero pela esquerda também será igual a 1. Assim, tendo os limites laterais convergindo para o mesmo valor, poderemos afirmar que o chamado limite fundamental trigonométrico também será igual a 1. Vamos utilizar o resultado deste limite para resolver o seguinte exemplo. Nosso objetivo neste tipo de problema é reescrevermos o limite na forma de seno de t sobre t, através de uma mudança de variável. Então, neste caso, iniciamos multiplicando o numerador e denominador da fração por 15. Fazendo a mudança de variável t igual a 15x, onde notamos que quando x tende a zero, a variável t também tenderá a zero, obtemos o limite de t tendendo a zero de 15 vezes seno de t sobre t. Como a constante 15 pode ser retirada do limite, obtemos 15 vezes o limite fundamental trigonométrico, que, como bem sabemos, será igual a 1. Logo, obtemos que o resultado deste limite é igual a 15. E assim encerramos a aula de hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!